Muito bem, mais uma vez boa noite. Obrigada, Eli, pelas palavras. E vamos iniciando hoje o estudo do capítulo 40, Rumo ao Campo. E vamos prestar atenção agora ao resumo que vai ser trazido pela nossa amiga Rita. Rita, pode abrir o seu áudio. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. No capítulo anterior, nós vimos as atividades, né, intensas lá na casa de Isabel durante a noite. André e Vicente recolheram bastante aprendizado em uma noite só, né? E agora, nesse capítulo, rumo ao campo. Já de manhã, Aniceto distribuindo lá as tarefas de acordo com as responsabilidades que o Telésforo deixou a ele, tarefas que não tinha nada a ver com o aprendizado de André e Vicente, por isso que eles ficaram de fora, né? E Aniceto, depois dessa distribuição, convida os dois para um descanso. E o André ainda fala, apesar de na casa de Isabel ter o alimento apropriado e as energias de refazimento, o Aniceto, por volta do meio-dia, convida eles para um passeio no campo. E aí eles decidem voltar, porque não tinham um aprendizado nas vias públicas junto aos homens, né? Então, a Aniceto falou, vamos voltar. É como se eles estivessem olhando o movimento dos homens de um avião, né? E André, ele relata que ele percebe que a sua volitação estava mais fácil. E ele fala que era graças àquela excursão que ele fez lá no Posto de Socorro, no Campo da Paz, do Campo da Paz, né? E ele fala também que esse aprendizado ajudou muito nas vibrações inferiores aqui da Terra. Ele estava se sentindo mais fortalecido. E, peraí, que eu me perdi. E ele percebe também que a visualização, a visual dele estava crescendo. A gente recorda que ele fez também lá no nosso lar um trabalho de magnetismo para aumentar a visão dele, né? Então ele percebe que estava maior a visualização dele. E olhando por cima, além de ver os homens, os prédios, os animais, todos os movimentos, ele via o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. E ele fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte: tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Escafandros são aqueles equipamentos usados pelos mergulhadores, né? Para alta profundidade. Então, quando eu li isso, eu falei, nossa, ele viu como se fosse lesmas andando na lama. Era gente, era nós. E a Aniceto fala para eles: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? São nuvens de bactérias variadas, flutuando quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. E ele aponta para alguns prédios, né? Conforme eles vão levitando, ele vai mostrando os prédios ao redor. E ele fala: observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Então, ele fala que são matérias criadas por aqueles que habitam aqueles prédios. Então, olha que interessante. Aos nossos olhos, podem ser prédios luxuosos, lindos, construções lindas,
mas aos olhos deles pode ser um depósito de lixo. É assim que ele vê os prédios. E ele ainda destaca: se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos por elas mesmas. Esses monstros são os espíritos, né? O espírito que tem formas monstruosas, que o André não, não detalha, para que a gente não crie aquelas formas de pensamento, né? Então ele só fala isso. E esses monstros, esses espíritos são atraídos pelo próprio homem, né? É a lei de atração. E continua. Tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. E André, ele fala daquelas nuvens pretas que ele vê andando de um lado para o outro, conforme a atmosfera, né, o ar. André é cientista, ele é interessado no assunto e ele pergunta se a matéria mental também tem vida, movimento e reproduz como as bactérias físicas estudadas pelas ciências, né? Que ele fica pasmo de ver aquelas nuvens e entender que aquilo também são bactérias criadas pelo homem, né? Pelos pensamentos dos homens. E Aniceto responde: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive em um aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos as nuvens de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos as nuvens de larvas mentais produzidas pela mente enferma. Olha só, gente, o que podemos criar e jogar na atmosfera, né? E ele ainda completa: desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. E Vicente exclama assustado: Nossa, mas que perigo que o homem está submetido! E aí Aniceto continua: por isso a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmo. E aí Aniceto fala sobre ele fala, intensificar as paixões nefastas do sectarismo. Ou seja, uma fé verdadeira, né? Não importa a religião, não adianta ser espíritas e achar que somos destruidores de bactérias. O que importa é o que nós pensamos e a fé que nós temos, né, que construímos. E ele fala, olha, o importante da religião, ele fala que é criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. E isso é muito atual, né? A gente está vivendo tantas doenças vírus, né, ficou no passado, estão voltando, guerras, e a importância nossa, que tem essa consciência, de ter um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo, ver as coisas com mais otimismo, com mais ânimo. A gente sabe que está tudo certo, né? E ele continua: as ciências e as filosofias preparam o campo, entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. E completa: todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançar a posição de equilíbrio nesse míster, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante.
E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. E o André, assustado, né, com tudo aquilo que ele estava vendo, né, e ele, como cientista, ele já começa a pensar no alto poder destrutivo da flora microbiana. E Aniceto, já entendendo no que ele estava pensando, ele fala: sim, André, se não fosse o poder muito maior, olha que interessante, muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície da Globo, ou seja, nós íamos nos destruir a nós mesmos com o que a gente cria. Com os próprios pensamentos a gente ia se destruir. Olha que coisa. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheias de princípios curativos e transformadores. E Aniceto termina esse capítulo dizendo: enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores em número bastante para batalhas sem tréguas e que devem ganhar os valores legítimos da evolução. É isso, meu resumo. Obrigada, Rita. Intenso, intenso. Vamos lá, agora os comentários da Ideli e do Radamés. Podem abrir o áudio. Boa noite. Boa noite, Radamés. Boa noite a todos. O amigo Radamés conseguiu chegar, que bom. Mas hoje eu estou devendo mais fala, né? Porque da última vez eu não estava muito bem, aí ele se estendeu. Então hoje vamos ver se a gente consegue cobrir aí um pouco, né? É muito interessante aqui, logo no começo, quando a Aniceto fala sobre vamos descansar, né? Então, a gente andou comentando aqui sobre essa necessidade das pausas da nossa vida, né? Muitas vezes a pessoa vai atropelando atividades, fazendo muita coisa, parece que até fugindo desse encontro consigo próprio. E a gente precisa dessas pausas. Não só quem está encarnado, como desencarnado também. Você vê para restaurar as energias, para você ficar mais inteiro, até para você amadurecer algum aprendizado, algumas ideias, é preciso fazer pausas na vida, né? A gente tem visto muito aí crescer o índice de demência senil, de Alzheimer, e às vezes tem muito a ver com isso, né? A pessoa está sempre com o pensamento parecendo um ventilador. Ela não faz pausas, ela não faz uma meditação, ela não faz um passeio para ter outras visões, para sair um pouquinho desse mundo assim atropelado, cheio de atividades. Então é uma coisa que nós temos que dar bastante atenção, né? Quando ele vai falando dessas, olha só, a criação do homem, né? A vibração criando todo esse lodo, todas essas imagens tenebrosas através do pensamento do próprio homem, a ponto de você estar num lugar e ao invés de ver o que está sendo construído ali, você está vendo a energia, as emanações de quem está ali. Por isso a gente também fala, quando a gente desencarna, o que vai nos representar é a energia que emanamos. Não é o título de professor, de doutor, nada disso. Né? É a energia que emanamos. Então, muitas vezes, aquela pessoa que teve aqui uma vida simples, dedicada a um trabalho braçal, ela tem uma energia muito boa, muito suave, e é assim que ela vai ser reconhecida no plano espiritual. Né? Aquela pessoa que transmite uma coisa boa. Você vê que aqui o André Luiz já está, ele e o Vicente, eles já estão mais preparados para esse tipo de coisa, né? Já estão volitando melhor, já estão enxergando melhor as coisas, já estão conseguindo analisar.
Isso também mostra para a gente que não é só desencarnar que você já fica diferente. Você já vai ver tudo, vai sair volitando, já vai sair pensando nas encarnações de outras vidas. Não é assim, não, né? Tudo é uma conquista, é um trabalho para o espírito também, para nós aqui encarnados e lá também. Ninguém chega fazendo as coisas de repente. Tudo é uma conquista, um trabalho. Você veja aqui nesse livro quantos anos já que André Luiz está desencarnado, já está trabalhando, já está até escrevendo para o mundo encarnado, né? E aí eles falam dessas manchas escuras, nuvens de bactérias. Olha que coisa, né? E o pensamento é capaz de formar. E a gente aqui no mundo encarnado, raramente você consegue até sentir alguma coisa assim diferente no ambiente, mas ali eles estão vendo tudo e vendo até as bactérias, né, construindo esse mundo aí, esses grupos, essas coisas que são muito prejudiciais, né? E ali eles também vão perguntando para o Aniceto, porque também ficam admirados, sem saber do que se trata, né? Ah lá, são zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. E aí, são essas pessoas que estão sempre reclamando, sempre de mal com a vida, sempre mal-humoradas, né? Sempre pensando no mal. Não é só no mal, sempre observando o mal. Às vezes a pessoa nem faz o mal, mas ela só observa, ela só critica tudo. Então essas sombras ficam em volta dela. Vamos observar bem para a gente já não fazer mais isso, né? Tanto assalta o homem à nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Quer dizer, tanto vai causar doença física como a nível mental. Nessa época, ainda a medicina não se ligava muito ao campo mental. Hoje em dia já está bem mais evoluída, ligando muito o seu mental, o seu espiritual, o seu estado de espírito com as doenças físicas. Mas na época que esse livro foi escrito, não era bem assim. Então, aqui eles já estavam dizendo do que vai acontecer, né, para frente com a medicina. E aí ele fala, como vem, o horário e vigiai do evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Então, eu centralizei os meus comentários nesse orar e vigiar. Eu acho que esse capítulo aqui vai falar muito sobre isso, sobre essa importância da gente orar e vigiar. E até nesse vigiar, eu pus aquele olhinho ali, né? Aquele link. Que a gente imagina? Ficar vigiando os outros, né? Ficar olhando o que está acontecendo. Vou rezar e ao mesmo tempo, né? O que está acontecendo? Não, minha parabólica, né? Não, vigiar-se, né? Vigiar situações ruins que você não deve entrar, comentários maldosos que você não deve fazer. Às vezes, usar mais o silêncio. Eu já falei outro dia, com a maturidade, a gente vai aprender a importância do silêncio, né? O calar-se, como é importante. Então, esse orar e vigiar deve ser a centralização desse capítulo, no meu ver. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. É dificílimo, né? Sempre em algum momento a gente vai sofrer essa influência, mas a importância é não ficar ali, né? Não pôr a cadeira para a influência negativa sentar, não dar cafezinho, né? Opa, percebeu? Vamos sair dessa sintonia. Vamos fazer um passeio ao ar livre, vamos olhar alguma coisa da natureza, vamos conseguir nos desligar dessa coisa ruim, né?
Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópios de que se originam as enfermidades corporais? Eles perguntam, e aí Oniceto responde: como não? Como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Ele tem as duas coisas, né? O psíquico e o físico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidos pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo, o que já está acontecendo, né? Conforme a gente já comentou anteriormente. Aí a gente fala muito em orar, vigiar, e tem algumas dicas, né? Hoje eu assisti um videozinho do Gustavo, que aparece muito no Instagram, ele fala sobre espiritismo, então eu achei muito legal isso que ele colocou. Maneiras da gente elevar a nossa vibração, o nosso estado mental, que é o que cria todas essas nuvens pesadas, elas poderão também ser revertidas, né? Criar coisas boas, emanar energias boas. Então, ele fala assim: maneiras de elevar a nossa vibração. Primeiro aspecto, no aspecto espiritual, orar e fazer a caridade e fazer meditação. A meditação, ela corresponde também àquela pausa que a gente falou lá no início. Pausar a sua mente, deixar ela ficar ali tranquilamente, né? Isso é importantíssimo para a gente melhorar a nossa vibração, a gente não entrar em qualquer onda, né? No aspecto físico, o físico também é importante cuidar do físico, porque nós não somos só espírito, nós não somos só corpo, nós somos uma junção, né? Corpo, mente, espírito, então nós temos que cuidar de todos os aspectos. No aspecto físico, como é que a gente melhora essa vibração? Praticando exercícios físicos, alimentar-se bem, dormir bem, rir, alegrar-se, cantar. Olha aí, são conselhos médicos, né? Mas são conselhos nossos também, do Espiritismo. Por quê? Cuidar do corpo, essa ferramenta que nós usamos para nos comunicarmos aqui nesse mundo. Então, nós temos que cuidar do físico também. No aspecto mental, ser positivo, compartilhar conhecimentos, torcer pelas pessoas. Olha aqui, compartilhar conhecimentos. Às vezes a gente está estudando um assunto e é como eu falei, eu vi isso hoje. Então, achei interessante compartilhar, que podia fazer parte dessa reflexão dessa aula. Porque a gente só fala orar e vigiar, dá a impressão que você tem que ficar com aquela oração decorada e vigiando. Não, fazer todas essas atividades aqui. Olha aqui, torcer pelas pessoas, quer dizer, comemorar, jubilar-se com a vitória das pessoas e com a sua também, lógico, mas com a das pessoas também. No aspecto emocional, deixar ir o que te machucou, perdoar, deixa embora, deixa passar. Viver o presente, valorizar no que você tem agora, as possibilidades que você tem no momento, se amar mais, ser grato pelo que tem, pelas pequenas coisas, pelas oportunidades diárias, coisas pequenas que nos trazem muito momento de gratidão, porque só quando a gente perde que dá valor, né? Mas não deve ser assim. Devemos agradecer o dia a dia.
poder enxergar o sol pela manhã, sentir a brisa, ouvir o canto dos pássaros, poder caminhar, fazer as nossas atividades diárias, atender as pessoas do nosso lar, ter gratidão por tudo, pela vida, pelas oportunidades, né? E, acima de tudo, buscar um equilíbrio entre todas essas partes, espiritual, emocional, físico, mental. Então, buscar equilibrar. De que maneira? Anotando onde é que eu preciso melhorar. De tudo isso que a gente falou, puxa, onde é que eu estou precisando melhorar, hein? Será que eu não estou conseguindo fazer meditação, dar uma pausa na minha mente? Né? Tem muita gente que já corre tomar um remedinho, pedir para o psicólogo, psiquiatra. Não, o psicólogo não dá remédio, ele encaminha para o psiquiatra, porque ela precisa dessa força, dessa calma. Não, se você fizer uma meditação, se você acreditar em você, você vai conseguir. Se precisar de algum remédio, também paciência, né? Vai lá e toma um remédio. Mas você pode conseguir isso. Vai anotando diariamente o que é que está faltando. Será que está faltando eu ser mais positivo? Eu ter mais fé nas coisas que vão acontecer? E será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou conseguindo descansar, pausar? Será que eu tenho cantado, rindo, me alegrar ultimamente? Será que eu estou vivendo do passado, com mágoas, com angústias que já passaram, que não devem mais fazer parte da minha vida? Então, vamos prestar atenção nisso, né? Para a gente conseguir não formar essas nuvens pesadas, essas coisas gosmentas, né? Vamos ver se a gente consegue formar coisas melhores, né? Aí o Aniceto ainda fala lá, a Rita também já falou, na existência terrena é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. É uma gloriosa oportunidade realmente que nós estamos tendo. E olha aqui, para as próximas vezes vai ser bem difícil reencarnar. As pessoas estão querendo cada vez menos filhos, não é mesmo? Só os ambientes mais pobres, mais carentes, é que as pessoas estão ainda querendo filhos. E se a gente nascer numa situação dessa, vai ser bem mais difícil conseguir algum êxito, né? Os desafios são bem grandes. Então, vamos aproveitar essa oportunidade enquanto estamos aqui, né? E por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Quer dizer, aqui ele ainda fala, né? Não é aquela coisa de ficar atrás de uma seita, um fanatismo, não. É religiosidade, de você acreditar num ser superior comandando todo esse universo, e que você tem que fazer sua parte também. Usar essa inteligência que Deus nos deu para ajudar a criar situações propiciatórias de desenvolvimento, de alegria para as outras pessoas. Quantas pessoas, né, às vezes, estão precisando desse nosso talento, de fazer rir um pouco, de fazer se alegrar, de ouvir um conhecimento novo, não é mesmo? Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançar a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. Já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajudará sempre. Quer dizer, toda queda é um impulso para a melhora, né? Às vezes a gente está numa zona de conforto, tão ali sem fazer nada, e de repente acontece uma doença, um acidente, uma perda, e a gente se movimenta e se, né, reanima e busca soluções, e nesse buscar todo há um crescimento. A gente sai da situação mais forte do que quando entrou, né? E aqui, então, ele termina dizendo desse poder imenso dos recursos, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores
em número bastante para a batalha sem tréguas, em que deve ganhar os valores legítimos da evolução. Deus permite tudo isso para que a gente evolua, né? Eu queria, por falar em compartilhar conhecimentos, compartilhar com vocês também uma notícia que eu vi hoje, logo pela manhã, né? E fiquei muito chocada, e tem muito a ver com essa lição, porque eles estavam falando aqui dessas nuvens grosseiras, pesadas, dessa contaminação, e a notícia que eu ouvi tem muito a ver sobre isso aqui no mundo encarnado, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, bem pertinho de nós, ali em Santos. Foi encontrada na Baía de Santos um índice muito grande de contaminação na Baía de Santos, da água, com cocaína, uma extensão muito grande. Como essa análise foi feita na época do carnaval, eles acharam que tinha a ver com a época. Então, associaram ao uso excessivo, assim, muita gente talvez urinando na água, se banhando ali, saindo, né, o suor, deve ser isso, mas vamos continuar a investigar. Aí eles viram que durante o ano todo essa contaminação continuou a se apresentar ali. Olha, é muita, viu? É muita contaminação. E eles ainda estão investigando, porque para ser só dejeto de corpo é muito, é uma concentração muito grande. Então, eles estão achando que é realmente do pessoal que faz o crack, lida com a cocaína em porção menor, parece que ele falou em 40% para fazer o crack, e eles devem estar descartando sem querer essa, porque é uma perda muito grande em termos financeiros, é uma perda grande. A água está muito contaminada com cocaína. Para ser assim só dejeto humano, não é possível. E é assim, mais pura. Eles fizeram uma boa análise. Durante o carnaval foi um pouco maior a contaminação, mas ela é considerável para o resto do ano que foi analisado. E aí eles notaram também que essa água contaminada ela está prejudicando a vida dos seres marinhos que ficam ali nas beiradas, principalmente os mariscos, e está ofendendo a sua reprodução. As fêmeas estão sendo prejudicadas e estão parando de reproduzir. Gente, é uma coisa chocante, é uma contaminação muito grande. Eu achei muito equivalente a esse assunto desse capítulo. Essa contaminação, quer dizer, por uma ação mesmo da mente humana, já é mais palpável, né? Já é uma coisa assim mais materializada realmente. Quer dizer, o ser humano não está só pensando, emitindo pensamento, ele já partiu para a ação, como na maioria das vezes, mas para contaminar um tanto desse de água e de uma maneira tão considerável, quer dizer, quantos prejuízos não poderão surgir por aí? Porque ainda o entrevistador pergunta, né? É do Heródoto Barbeiro, na Nova Brasil, de manhã, o programa das 8, né? Ele disse assim: e as pessoas poderão se contaminar? Ah, sem dúvida. Se comerem ali esses mariscos que estão ali na beirada, como as pessoas faziam antigamente, era um costume tão gostoso caminhar pela praia e de repente pegar nas pedras alguns mariscos para comer depois, não se pode fazer mais. Porque aí, de repente, você está contaminando o seu corpo com marisco. Aí ele falou assim, deve comprar em lugar idôneo, mas não existe isso, né, gente? Se a água toda está contaminada, quem está comendo marisco aí faz tempo que está se drogando sem saber. E aí todo aquele perigo que você evita, você acaba se contaminando de maneira muito sutil, não é mesmo? Olha, eu fiquei assim, abismada, é uma notícia fresquinha. Eu falei, vou passar, porque eu acho que vale a pena a gente refletir. A que ponto estamos chegando, né?
A gente acha que isso aqui está só lá no livro, o mundo espiritual observando, mas a coisa é bem mais profunda, não é mesmo? A coisa é bem mais profunda. Se a gente ficar assim, muito distante da realidade, a gente acaba vivendo no mundo de ilusões, não é mesmo? Bom, eu acho que chega de comentar, senão o Radamés não vai ter o que falar. Muito obrigada pela atenção. Radamés, abrindo áudio. Eu tenho que falar. Muito obrigado, Idani, porque você já falou tudo. E a Rita também, né? Mas eu vou fazer alguns apartes, algumas observações. É interessante que eu tinha lido esse capítulo a semana, só dei uma lida primeira, a semana retrasada, e depois, essa semana que passou, eu fui viajar e peguei avião. E eu, quando eu pego avião, eu fico com torcicolo. Toda vez que eu pego avião, eu fico com torcicolo. Porque eu fico olhando para a janelinha, que eu quero ver tudo. Eu fico olhando assim, quando eu quero virar depois, dói tudo. Mas interessante é o seguinte, né? Eu gosto realmente muito de ficar olhando tudo lá de cima. E eu acho o Brasil maravilhoso, porque nós temos muitas áreas verdes, né? Os campos trabalhados parecem uma coxa de retalho. Então, eu fico assim olhando os rios, né? Curvatura dos rios, é muito, muito bacana. Mas quando eu li esse capítulo antes de viajar, me chamou a atenção. Não que não tivesse já em outras viagens chamado, mas eu via de uma forma diferente. Me chamou a atenção o seguinte: você está olhando pela janelinha do avião, se você olhar para cima, você vai ver um céu maravilhoso, azulado, né? Porque normalmente os aviões estão acima das nuvens. Quando você olha para baixo, e mesmo que não tenha nuvens, você já vai ver que já o ar não é tão límpido. É compreensível porque a dispersão e a suspensão de poeira no ar, ela vai dificultar realmente a nossa visão mais límpida de tudo que está lá embaixo. Mesmo na área do campo, sobe poeira, sobe pólen. Agora, quando chega nas cidades, é o caos. É aquela zona mais escura, causada até por poluição de veículos, né, de máquinas, de chaminés, e tudo. E eu fiz um paralelo, eu fiz uma analogia com esse capítulo, porque eu imagino os nossos amigos aqui no plano espiritual chegando no plano da crosta, né? E eles devem ter uma visão límpida de onde eles estão, e ao chegar aqui mais ou menos no nosso plano, eles começam a ver tudo muito pesado, tudo muito escuro, né? Como ele diz aqui, ele vê um mar, o ar em si cria um mar em cima de nós, que aqui vivemos encarnados, onde nos arrastamos. Essa é a palavra talvez mais correta. Nos arrastamos nesse mar pesado que é, primeiro, falando materialmente, o ar que está em torno de nós. Então, só para efeito de conhecimento, né, nós temos acima de nós a pressão atmosférica, as gravidades que o planeta nos coloca em cima. Vocês sabem quanto pesa em cima de nossas cabeças o ar que nós temos? Tem ideia? Não. Pois bem, então em cima de cada um de nós existe uma coluna de ar que vem formar a atmosfera que nós vivemos. Ela pesa a bagatela, ao nível do mar, 10 toneladas. Vocês são fortes, hein? Já pensou 10 toneladas na cabeça? Não é brincadeira, não. Né?
Mas por que a gente aguenta tudo isso? Essas 10 toneladas? Por causa de uma lei física, né, que foi descoberta por Pascal, que é o teorema sobre os líquidos, em que os líquidos eles se equilibram na pressão. Nós temos líquidos internos, então nós temos uma pressão interna também que empurra as nossas células para fora para contrabalançar os 10 toneladas que tem em torno, não só na nossa cabeça, mas em torno de nós. Por isso que quando você vai para o fundo do mar, o corpo humano não está preparado para isso. Então, o fundo do mar vai te esmagar. O que aconteceu com aquele submarino um tempo atrás, vocês lembram? O casco dele entrou em ruptura e instantaneamente todo mundo foi esmagado. E de forma análoga, ou ao contrário, acontece quando nós subimos para o espaço, que já não há esse peso todo, e o nosso corpo, ou os veículos que nós mandamos lá para cima, se ele não estiver bem preparado, ele vai explodir, porque o ar que existe é de 10 toneladas de dentro para fora, tá? Então, é mais ou menos essa relação que existe. Aí eu fiz todo esse apanhado e falar, puxa vida, né? O cara vem lá do plano espiritual, olhando aqui para baixo, e aí ele fala, pô, eu vou ter que entrar nesse treco aí, né? Imagine a gente chegando e tem lá um mar meio sujo de lama e você tem que entrar, né? Não é fácil não, gente. Né? A gente tem que estar muito bem preparado para adentrar. Imagina os espíritos mais elevados, que já estão em planos iluminados, ter que chegar nessas condições. Isso na nossa crosta. Imagine nos submundos, né? Nos abismos, nas trevas, que é mais profundo ainda. Então a coisa não é brincadeira, não. Além de tudo isso, né, os nossos amigos enxergam, então, como foi falado tanto pela Rita quanto pela Ideli, dessas nuvens de bactérias causadas pela forma de nós pensarmos. Olha só que situação. Nós sujamos o nosso próprio ninho com a nossa forma de pensar. Bom, que bom, hoje nós já temos essa noção e temos informação que é isso que ocorre. Antigamente nós não tínhamos nada disso, né? E a gente, então, tem que começar a pensar como nós devemos agir para não sermos infectados pelos nossos próprios pensamentos. A gente gosta de botar a culpa nos outros. O pessoal fica pensando bobagem e eu tenho que me preservar. Mas nós pensamos muita bobagem. Eu, pelo menos, falo por mim, não falo por vocês, né? Mas ele comentou bem. Vem pensamentos ruins, vem pensamentos negativos? Claro que vem, porque eles passam por nós. Sempre repito que nós somos antenas, emissoras e receptoras. E aí, os pensamentos passam por nós e também nós geramos os pensamentos, muitas vezes negativos, pela nossa própria inferioridade, pelo nosso estágio atual. Porém, nós não podemos deixar ele fazer ninho na nossa cabeça. Como ela disse, não vou ficar dando cafezinho, senta aí, vamos curtir esse pensamento ruim. Não. Sacou, cai fora. Pense em outra coisa. Isso é uma coisa boa. Né? Então, tudo isso está em torno de nós. Então, relembrando um pouquinho, né? Nós vivemos em mundos, nós vivemos imersos no fluido cósmico ou universal. O nosso corpo material, o nosso perispírito, o nosso duplo etérico, tudo isso é formado por fluido cósmico ou universal. O espírito não. Nós não sabemos ainda como funciona essa questão do espírito, mas ele é uma centelha criada por Deus, imaterial, e que vai se agregar à matéria ao longo de eras e milênios, ganhando informações, se agregando de forma diferente,
né? E vamos chegar, então, no nosso estágio. Para simplificar, espírito, que se utiliza de um perispírito, não vou entrar em detalhe de outros corpos, que se utiliza de um perispírito que, para se ligar à matéria, o corpo material, ele ainda tem um halo energético chamado duplo etérico. Vamos parar por aí. E então, para que nós tenhamos saúde, e a ideia era falar um pouco mais sobre cura, até porque esse capítulo ele bate muito nessa questão, nós temos que ter esses 4 pontos atendidos e bem equilibrados. A Ideli comentou sobre um vídeo que ela mandou hoje, e eu, um pouco antes de a gente entrar aqui, eu vi o vídeo dela, até tinha anotado algumas coisas, mas ela já comentou. Tem que haver um equilíbrio mental, espiritual, emocional, físico, tudo. Nós temos que ter um equilíbrio, né? Então, no passado, lá na época dos gregos, né, existia o ditado mente sã em corpore sano. Então, eles adotavam que se você manter seu corpo são, a sua mente estará sã. Aí, depois de uma época, já falava assim, não, o certo é corpo são em mente sã. Ou seja, você tem a mente sadia, seu corpo vai ser sadio. Mas nós temos que entender que tudo isso tem que ser feito dentro de um conjunto, né? Por quê? Porque as doenças, elas vêm, na maior parte das vezes, ou a grande maioria, é de dentro para fora. Começa no modo de nós pensarmos e no modo de nós agirmos. Se eu desenvolvo pensamentos negativos, ora, meu estado vibratório ele é baixo e eu vou atrair o quê? Coisas de mesma frequência. Vão se agregar a mim. Então, eu preciso ter minha mente sempre, ou na maior parte das vezes, ou aquilo que é possível para nós, num estado elevado vibratório. Ou, pelo menos, tentar sair do lugar comum, sair do dia a dia, do automatismo, né? Aí ele tornou a falar que nós temos que ter um tempinho para pensar, para meditar. Puxa, o que eu estou fazendo? Estou fazendo bem? Não estou fazendo? Estou deixando me levar por isso? Estou deixando me levar por aquilo? A gente não faz muito isso. A gente acaba vivendo automaticamente, no automático, correndo atrás do nosso trabalho, correndo atrás da nossa alimentação, do nosso descanso, mas nós vamos dormir com 1000 coisas na cabeça, né? Às vezes nem nos preparamos para dormir. E estou falando isso, gente, estou no bolo aqui, tá? Porque a gente, quando percebe, está na correria, está na loucura. Então, nós temos que nos preparar. A mente tem que estar em boa sintonia. Ela estando em boa sintonia, ela vai transmitir isso para o perispírito, que vai transmitir através do duplo etérico para a matéria. Mas a matéria também tem que estar boa, ela tem que estar em dia, ela tem que estar bem alimentada, né? Ela tem que estar elástica para a gente poder fazer os movimentos, andar, caminhar, respirar em regiões de vez em quando mais sadias. Eu estava ainda relembrando, né, que eu falei que quando a gente chega perto das cidades com o avião, você olha para baixo, está preto. Eu trabalhei uma temporada em Diadema e todo dia eu chegava em casa, meu colarinho aqui estava preto e eu ia limpar o nariz, saía preto, de fuligem. Isso materialmente falando. Agora, se você está num ambiente que essas nuvens de bactérias espirituais são fortes, imagine como a gente tem que estar com a nossa vibração bem alinhada para não incorrermos em atraí-las para nós. Então, a doença normalmente parte de nós. Por 4 situações.
Pode ser. E nós trazemos doença de... Porque nossa mente, não esqueçamos, não fomos criados agora. Fomos criados sei lá quando. E nós vamos vivendo e trazendo mazelas e coisas erradas de outras vidas para cá. Nós podemos trazer doenças por expiação, por provas, por missão. Muitas vezes a pessoa vem por missão trazer uma doença para mostrar o que dá para se viver com ela, o que podemos obter a cura através delas. E por maluquice de nossa parte nessa vida presente. De repente a gente destrambelha, né? Come demais, bebe demais, sai fazendo exercícios ou atividades físicas para quebrar recordes malucos, né? Vida sexual totalmente desregrada, trazendo para nós, abrindo a possibilidade de efetivamente nós adquirirmos a doença para o corpo físico e abrindo nossa mente também para variadas correntes de pensamento que vai também nos traduzir em doenças. Então, esses 4 pontos podem nos trazer nessa situação. O que mais? Toda cura se processa pela substituição de uma célula malsã, ou uma célula doente, por uma célula sã. E o nosso pensamento tem um poder muito grande em cima disso. Nós temos que pensar em cura, temos que pensar na vitalicidade, ou melhor, desculpa, na vitalidade do nosso corpo, né? Quando nós vamos nos banhar, a gente pensa o quê? Às vezes fica pensando em problemas, fica pensando em bobagens, mas o banho é uma hora sagrada. E eu tento guardar isso na minha cabeça, pelo menos no fim do banho eu acabo lembrando e faço. O banho, você está trocando células, principalmente de nossa pele. Mas se eu imaginar que aquela água está fluidificada e eu posso fluidificá-la desde a caixa d'água, desde que eu imagine que assim seja, que essa água fluidificada vai banhar meu corpo, vai tirar as células malsãs e vai me trazer células sãs. Isso nos ajuda, é um santo remédio, né? A Ramatiz, no livro Medicina da Alma, ele traz muito essa questão de que a maioria das doenças nasce do nosso espírito, que não consegue se livrar das doenças, das suas mazelas, sozinho. Ele tem que depender do perispírito, então essa doença passa para o perispírito, passa para a nossa matéria e estoura na matéria. Sabendo conviver com essa doença, entendendo o porquê dela, o porquê das coisas, a gente vai reconstruindo a forma de pensar e melhorando a doença que foi criada no espírito. E nós vamos, assim, corrigir, né? Outra coisa interessante, né? Isso é Valdo Vieira que fala, que raramente os encontros interpessoais são neutros. Normalmente, alguém doa e alguém recebe. Então, quando nós nos encontramos, amigos, né, pessoas, alguém acaba doando alguma coisa e alguém recebe alguma coisa. Isso não é obsessão. É uma troca de energia, né? Muitas vezes a pessoa que recebeu, você vai falar, pô, sugou de mim tal coisa. Ela queria teu bem, mas a natureza de ambos ocorreu essa, vamos chamar assim, energia potencial. Na engenharia a gente chama assim, energia potencial. Passou de um para outro. Então tem aquelas pessoas que são doadores naturais de fluido. É aquela pessoa que fala assim, no fundo eu sou um para-raio, eu sou uma esponja. Porque ela acaba doando, mas ela acaba também absorvendo coisas que não deve. Os médiuns têm muito disso. A pessoa que tem mediunidade, ela chega num ambiente, nossa, ela já vai atrair as coisas. E para isso, a gente tem que ter defesas, as nossas defesas, porque a gente pode adoecer nessa situação, né? E essas defesas, eu acho que a Ideli comentou muito bem, aquele vídeo
É esse equilíbrio que existe no nosso modo de pensar, no nosso modo de viver, né? Você ter uma espiritualidade, seja ela qual for, pensar no bem, querer o bem das pessoas, né? Para nós espíritas, bons pensamentos, a prática do evangelho no lar, exercícios físicos, boa higiene, tudo isso, boa alimentação, tudo isso interfere no nosso dia a dia, né? Então, esse capítulo dos mensageiros eu achei muito interessante, quando ele aborda realmente que nós temos que ter atenção a tudo isso. Eu acho que é por aí. Muito bem, obrigada. Mais uma vez, Ideli, Radamés. Vamos às reflexões agora, às trocas. Alguém gostaria de começar? Alguma observação? Eu estou me segurando, hein? Estou aqui, ó. Ok, vocês pediram. O Radamés falou ali sobre a troca energética, às vezes, né? Muitas vezes, talvez, inconsciente, na hora me lembrei da passagem Cristo com a mulher que tinha, né? Sofria ali de hemorragia. Essa passagem eu já achava ela belíssima, eu já tinha essa, não sei, me tocou sempre muito, até por uma experiência que eu tive de tocar, né? Apenas tocar ali na veste dele, você já ter essa troca. Então, isso já me emocionava bastante. Mas, não fazendo nenhuma propaganda, nada, eu sei que alguns aqui estão assistindo a série The Chosen. Esse episódio nessa série, para mim, ficou assim, ficou belíssimo, belíssimo. A gente pode falar, né, tecer algumas críticas, algumas observações com relação à escolha ali do diretor, mas esse episódio, eu me emocionei como me emocionei no trecho que está relatado no Evangelho. Porque eu fico imaginando isso, essa condição. Cristo percebeu a troca que saiu dele. Alguém tocou em mim, saiu de mim. E ele, claro que ele sabia, eu tenho certeza, né? A gente, quando vai conhecendo aí a dimensão do nível dele, a gente começa a dizer assim, eu tenho certeza que ele sabia disso, mas para ensinar, para efeito didático, ele queria, né, trazer aquela pessoa para que todos entendessem desse potencial que tem em cada um de nós, para trazer essa lição, que podemos fazer isso, que é possível. E aí eu estava lendo sobre o trecho que mais me tocou nessa condição, que é da fé religiosa. Estava lendo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo que fala da fé religiosa, fé inabalável, e aí fala da condição da crença, a condição da confiança. Tem até um artigo, né? Deixei separado aqui, que eu não conheço, é espírita, está no Consolador, um artigo do Ricardo de Oliveira, Ricardo Baesso de Oliveira, que eu achei muito interessante, que ele sintetizou o capítulo todo. No capítulo tem os itens, sabemos, capítulos são longos, vários itens, e aí ele faz uma síntese aqui dos 3 níveis, as 3 dimensões de fé. E aí eu deixei anotado aqui a fé, crença, que é a religiosa. A gente se utiliza de alguns meios, alguns instrumentos, né, para estar ali na disciplina da prática. A fé, confiança, e num outro documento, que eu já olho aqui, ele fala uma coisa bonita, a realização daquilo que não se vê. Eu realizo já em pensamento aquilo que eu não estou vendo, eu não preciso ver. Lembrei de Tomé, né? Preciso tocar para crer. Essa fé eu não preciso ver, eu já sei, eu já entendo, eu tenho certeza que é.
e fala da fé coragem, que é a vontade. Acho que é essa fé que o Radamés estava falando. Você tem uma força, um motor que faz realizar, que transforma. Então, são 3 dimensões de fé que temos dentro de nós e entendermos, né? Ora uma dimensão está mais intensa, ora outra. Mas aí vem a pergunta, né? E os que não creem? E os ateus? Aqueles que até declaram claramente, conscientemente, não, Deus não existe. Eu não creio, não tenho fé. A gente sabe que Cristo é para todos, que Deus é Pai de todos. A gente sabe, até daqueles que o ignoram. Então, esse motor, ele ainda está ali ativo para todos, porque está dentro de cada um de nós, então o motor está ali. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o que explica é que até esses, eles são descrentes ou ignoram, preferem ignorar, ou porque já sofreram tantas desilusões num passado recente, falando dessa encarnação, ou de encarnações anteriores, não é? Foram tantas desilusões com as religiões que aí reencarna, ou de repente na encarnação já opta, não, Deus não existe. Isso daí foi balela. Então, essa condição ela já está dentro de nós. Nós temos essa vontade. Senão, não sairíamos da cama. Eu estou pensando nisso. Já o ato de sairmos da cama todas as manhãs já mostra que temos um motorzinho ali funcionando. Ah, Yolanda, tem gente que não sai da cama, depressão. Sim, por isso, urgentemente devem ser tratados. Esse motor não pode parar. Estou refletindo sobre essa imagem. Muito bem, me contive para falar o menos possível. Faz sentido, gente, o que eu falei? Na hora que o Radamés soltou ali, eu fui fazendo os pontos daquilo que eu dei uma pesquisada e achei bem interessante isso. Só para lembrar, Jesus não sai curando a torta e a direita, né? Isso, Nem todos são curados, mas onde faz a cura, ele sempre costuma dizer o seguinte: a tua fé te salvou. Não fala nem curou, a tua fé é, te salvou, né? É o caso da mulher, né? O tamanha fé que ela tinha que, olha, se eu encostar nele, eu estou curada, né? E nesse mesmo capítulo, a filha de Jairo. Jairo tem uma fé sim, terrível, sim. que Jesus fala, mas você me conhece? Você não me conhece? Ele fala, não, eu te conheço. E eu creio, né? Então ele vai e faz a menina, ressuscita, entre aspas, que a gente sabe que a palavra ressuscitar engloba uma outra situação, mas traz ela daquele sono que ela tinha, que era considerado morte, e ela volta à vida. Então, o próprio Jesus traz esse ensinamento, né? Se cura quem crê. Então, nós temos que nos curar. Evidente, com ajuda, né? De entidades, de amigos, de médicos, de tudo. Tudo que tiver à nossa disposição é ajuda. Mas quem não quiser ser curado, não vai ser curado. Até ele resolver que quer a cura, né? É o caso do drogado. A pessoa, ela tem um vício, você pode levar em 1.000 médicos, em centros e clínicas de tratamento, ela só sai do buraco na hora que ela resolver sair do buraco. E como a gente precisa aprender a observar o ponto, né? O limite até onde nós podemos contribuir, auxiliar, que é o limite, a partir daqui ele já detém autonomia, ele já tem condição de tomar as decisões, e aí segue, como a gente deve proceder em todas as condições, né? Da depressão, do viciado, as crianças, adolescentes, o próprio idoso,
os problemas mentais, enfim, são diversas aí análises que nós desempenhamos um papel e temos um dever para com o próximo, então a gente desempenha esse papel. Se está no nosso alcance, na nossa condição, se estamos em condição de aliviar, auxiliar, devemos fazer isso. Mas observar o limite, porque ele precisa querer, ele precisa ir atrás, caminhar para essa cura. E lembrando que a cura não necessariamente é do corpo, da matéria, né? Porque muitos podem falar, passei a vida inteira ali praticando a minha fé, tenho fé em Deus e nunca sou curado, né? Olha o que acontece. Então, a cura é algo maior do que a matéria, é além da matéria. Então, não necessariamente a matéria teremos a Interessante resposta. essa colocação, Yolanda, porque eu também procurando nessa questão toda da cura em si, ele fala que existem situações em que a pessoa, por ser uma pessoa boníssima, que faz o bem, etc, 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 ela tem uma determinada doença e ela não é curada neste plano, a matéria. Mas também aí tem tudo a ver questões de aprendizado daqueles que estão no entorno, né? Aquilo que eu falei, uma das quatro formas ou motivos de você estar doente é a missão, uma delas. Ele vem com uma determinada missão. Então, aí eu vou tomar a liberdade de lembrar um outro capítulo do The Chosen. Não estou fazendo propaganda, mas é porque eu assisti e vi muita coisa bonita ali. Eu encontrei ali um Jesus que eu gostaria de encontrar, né? Brincalhão, partícipe do dia a dia das pessoas. É o caso do Tiago Menor. O Tiago Menor, ele é coxo, ele tem um problema. E Jesus cura todo mundo. E chega uma hora que o Tiago Menor chega nele e fala: Mas, mestre, eu queria conversar com você, mas o que foi, meu filho? Será que você podia ver meu caso? Né? Ele tem esse problema, e pior ainda, Jesus manda ele e os apóstolos saírem pelas cidades levando a cura em nome de Deus. E todos os apóstolos levam cura em nome de Jesus, né? E fazem discurso. E o Tiago Menor, numa cena interessante, né? Não sei se tem isso nas escrituras, mas foi muito ilustrativo. Ele cura um paralítico, mas ele é coxo, ele tem o defeito. Mas por uma conversa que ele teve com Jesus, né? Então ele fala se Jesus podia curá-lo, e Jesus abraça e fala: Tiago, você tem que acreditar em mim. Isso que você tem não vai ser resolvido agora, mas quando chegar ao Pai, você vai receber a recompensa. Olha que interessante. Então, o apóstolo dele, pedindo a cura, ele fala: Não, não é o momento. Eu espero que você compreenda, mas assim é necessário. Então, é uma coisa muito, muito bacana de se lembrar. Não, bem lembrado, essa passagem é belíssima, belíssima. A gente pode, semana que vem, no próximo encontro, a gente vai poder refletir sobre algumas questões sobre liberdade, né? Dos diretores em cima de uma obra, mas essa passagem realmente foi muito bela. Alguém mais? Estamos aqui no campo. No final a gente compreende que fala do campo de batalha, né? Alguém mais gostaria de comentar? Oba, manda bala. Vamos lá, Lúcia. Não é que já acho que teve um outro capítulo que já foi falado que dessa imagem desses monstros, né, que eles enxergam e a gente não.
Aí sempre me vem a imagem da Cracolândia, que aos nossos olhos já é horrível, né? Repugnante, passa uma energia muito ruim, a gente nem consegue olhar muito, né? Uma série de sentimentos, de medo, de horror mesmo, né? Agora eu fico imaginando o que que eles enxergam. Se a gente enxerga isso, o que que eles enxergam? Então, potencializa isso, né? É muito mais, é muito mais. É assim, é curioso que a gente pensa assim, imperfeita que eu sou, então o lado negro da força aqui acaba transparecendo. Que aquilo que a Ideli nos lembrou, né? Quando desencarnamos, é a nossa qualidade energética, né? É aquilo que a gente está vibrando, é que vai ser o nosso. Nós temos o nosso cartão de identificação, nosso RG, nosso CPF, né, que a gente apresenta para identificar quem você é. Na espiritualidade, é a nossa energia que vai dizer, ó, lá vem aquela ali pesada, né? Não com esse tom, que eles não são preconceituosos, né? Mas com um tom assim, com muita piedade. Então, identifica-se. É a nossa energia que vai dizendo ali, que vai dizendo quem está à frente. Então, imagina o olhar de lá e toda essa humanidade, claro, com alguns pontos de luz, né? Vamos lembrar. Oi, Deli, pode falar. Eu acho assim, né, o plano espiritual aí, principalmente os já mais evoluídos, mesmo no nível aí do André Luiz, tem um outro olhar para Cracolândia do que nós, né? A gente olha com terror, com medo, quer fugir, não entende. Mas assim, quando você Assim, passa a saber da vida espiritual, esse espírito vai ter muitas oportunidades ainda, e infelizmente ainda está nessa situação, mas ele vai evoluir. sim, Todos sim. nós vamos. Então, o olhar do plano espiritual é esse também, né? Às vezes nem se fixa muito ali naquelas monstruosidades, aquelas coisas horrorosas, e já sabe que não vai adiantar, a gente não pode se contaminar com aquilo ali, né? Uhum. Mas vai passar, vão melhorar, vão ter suas chances, suas oportunidades, e assim todos os outros, né? Eu acho que é esse olhar que eles têm, um outro olhar de quem já acredita no futuro, né? Acredita no ser humano, Sim. ele vai conseguir se reerguer. Não fica assim como nós, né? Indignados. E você fica, meu Deus, tanta oportunidade que tem, tanta coisa para fazer, como é que pode se perder assim? Mas o ser humano se perde mesmo, né? Se perde, você vai ver que são muitos e muitos casos. Então, eu acho que é isso aí, né? Esse olhar que nós precisamos aprender a ter também, né? Não, com certeza. De É ser mais Pode falar, pode a concluir. piedade mesmo, né, Yolanda? Sim, sim, me veio totalmente. É assim, são pontos diferentes, né? Eles identificam a necessidade, mas não se prende nela, porque vamos lembrar, Isso, eles olham o nosso potencial. Espiritualidade superior, Cristo vê o isso. nosso potencial. Olha ali e falou, ó, vamos Ah, trabalhar esse potencial aqui, mas identifica a necessidade. A nossa sei. dificuldade, nós fazemos o contrário, nós não identificamos potencial e a gente se fixa Na dificuldade. no obscuro da pessoa, nos É, defeitos. Então, é o contrário. Nós vamos aprender a fazer essa inversão, de só identificar, ah, tá, a necessidade é essa, mas bora que olha o potencial que tem ali. Dá para trabalhar nesse ponto. Então, é só uma viradinha de chave, gente. É coisa assim. É isso. Muito bom. Obrigada, Maria. Muito bom. Nada que uma dezena de encarnações não resolva. É aquele que está ali, né? Vamos, vamos, vamos. É em cima. É incrível. Lembrei de Maria, né, para a condição de que nós discutimos ontem. Então, a gente olha e fala, nossa, mas como é que faz, né?
Que dor é essa? É mãe como eu, se sou eu, já estava ali, tinha me acabado de dor, de sofrimento, e ela ali serena. Mas é porque a gente está olhando esse ponto que ela alcançou agora, e todas as lutas, né? Para alcançar esse ponto, tem uma história de lutas aí. Então, chegaremos lá, com certeza. Só não sabemos quando, mas chegaremos. Algo mais, gente? Realmente, para mim, me tocou bastante essa condição da fé religiosa, porque eu penso muito na condição, ok, quem lê isso aqui, fala, tá, o mundo ideal, entendi, perfeito, como é que eu faço no meu dia a dia? E aí eu fico relacionando a condição da prática, porque quando a gente está fazendo uma análise, tá, eu preciso começar, por onde eu começo? Eu vou comprar uma Bíblia, vou comprar um Evangelho segundo o Espiritismo, estou aqui sozinha. Como é importante termos ali uma base, um apoio. Esse apoio pode ser a família, e que bom que possa ter a família dando esse apoio, trazendo, né, sendo essa referência dos valores ali para a gente. Estou falando desse que está buscando, tá? Deixa eu trabalhar aqui a religiosidade, a espiritualidade. Por onde eu começo? Então, eu vejo como as práticas religiosas, as religiões, como realmente esses refúgios, esses lugares onde eu posso abastecer o meu caminhãozinho. Claro, não estou discutindo aqui o mérito de todas. A gente sabe que onde tem ser humano, no mais perfeito lugar, por estarem ali seres humanos trabalhando, a gente sabe que vai ter problemas, todas as dificuldades. E natural seja assim. É só a gente lembrar que Jesus mesmo disse que não veio para os sãos. Então, lugar de hospital é o lugar para os doentes. Assim são todos os templos, igrejas, centros. Os imperfeitos também estão lá e devem estar lá, mas já são aqueles que estão buscando uma referência. Então, é natural. Às vezes eu converso com pessoas, principalmente mais jovens, eu sempre, para não invadir, né, a referência que essa pessoa tem, se eu vou falar algo nesse cunho, eu já pergunto se ela tem alguma prática religiosa, porque aí fica mais fácil, né? Principalmente se estamos falando de pouco tempo. Então, eu estimulo a todos, tem sido um exercício meu, isso, inclusive hoje, antes de entrar aqui, minha filha estava trazendo as notícias do dia na escola, né? E um caso de uma amiguinha específico, a gente falou da questão da religião. Então, eu costumo, para não invadir a pessoa, porque seria fácil já chegar, o conhecimento do espiritismo, olha, o que eu sei, né? O que eu faço é assim. Então, eu sempre pergunto: você tem alguma prática, sua família? Porque aí a gente não invade, né? Eu lembro na mocidade que a gente recebeu uma garota lá, 14, 15 anos de idade, tá, veio com a amiguinha. A amiguinha frequentava centro espírita, mocidade. Aí a amiguinha, minha amiga pode vir? Pode, claro, traz sua amiga. Aí a amiga começou a frequentar. E os pais a levavam a uma certa distância na calçada, eles não iam até o portão do centro, eles deixavam até uma certa distância e lá, ou parava o carro, né? Eu não sei se eles estacionavam longe e vinham, ou se vinham a pé direto. Até que um dia eu estava na calçada, tudo, e os pais foram lá buscá-las, né? E aí eu vi que a mãe estava assim, encolhida. E aí eu cumprimentei, tudo bem, como vai? E fui até eles para cumprimentá-los. E eu já sabia que a família era evangélica. E cumprimentei tudo. Ela falou assim: olha, é a mãe falando. Você me desculpe, mas ela queria tanto vir acompanhar a amiguinha e a curiosidade, né? E sabe como é que é? Jovem, a gente não pode segurar, eles têm que ter a escolha deles. Ela pedindo desculpa porque uma evangélica estava entrando ali no centro espírita.
Então, eu conversei bastante com ela, tudo. Eu falei, meu Deus, tá vendo como a gente tem que tomar esse cuidado para não ferir, né, a crença do outro, mas também acolher, estar ali recebendo. Então, todo o cuidado que a gente deve ter. Enfim, foi uma experiência que me ajudou bastante. Oi, pode falar. Só nesse aspecto é interessante. Eu estava em Foz do Iguaçu e nós fomos visitar uma mesquita, que era um dos passeios que eles Sim, estavam. Depois fomos no mosteiro budista, mas fomos na mesquita primeiro. E lá nós tivemos uma. Passaram mostrando o que que era o Islã, a sua mulher né? teve que usar o véu? Oi? A sua mulher teve que usar o véu? Tem uma É, foto maravilhosa. uma sainha, eu estava com um vestido mais curto, me pediram para colocar uma saia e um véuzinho. É bem assim. Desculpa. Pois o véu, né? Pois bem, mas o que eu achei muito interessante, assim, a formação do Islã, o que eles acreditam, né? E ela começou a demonstrar uma série de coisas. Então você vai, mas o islamismo, os muçulmanos são todos malucos, os caras são tudo terroristas. Nada disso, nada disso. É uma cultura voltada para o bem, porém com algumas tradições. E a gente respeita porque é a tradição deles. Bom, no fim da história, eles passaram mostrando várias coisas interessantes. A importância de Jesus dentro, que é um profeta, que eles cultuam dentro do islamismo. Então, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. E Maria tem um aspecto, um capítulo só para ela. Eu achei muito interessante, que eu não sabia disso, né? E no fim eles dão para a gente um livro, eu até peguei aqui o Alcorão, né? O Alcorão. E estava dando uma vasculhada e, olha, a gente acha coisas muito interessantes. Então, as religiões, a gente não pode ter nenhum tipo de sectarismo, essa é a realidade. Nós espíritas, principalmente, nós temos que ter a mente aberta e todo o conhecimento, todo. É como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Ora, analise, estude, tente entender. Mas isso aqui para mim não serve por enquanto, deixa de lado, né? Até porque nas próprias cartas de Paulo, nós vamos encontrar muitas coisas que hoje já não cabe mais. Existia ali todo um machismo proveniente da época e da sociedade que ele vivia. Então a gente tem que saber entender tudo isso, e nas outras religiões também, né? Nas outras filosofias e seitas, porque ao espírita se espera isso também, né? A gente tem que abrir a nossa mente e saber estar escolhendo aí para que caminho que a gente vai. Bem, se ninguém tem mais algum comentário, alguma reflexão, podemos seguir para o encerramento. Tudo bem? Obrigada. Deli, Radamés, mais uma vez. Rita. Seguimos, então. Deixa eu fechar aqui. Aí na próxima. O lembrete. Na próxima semana, então, ficou definido. Na próxima semana, não, na próxima quinzena. Nós vamos fazer aí uma reflexão sobre o filme Nosso Lar, mas vai ser uma reflexão que nós não gravaremos, correto? A gente vai fazer fechado aqui para o grupo, até por respeito, para a gente ficar até mais à vontade para os comentários, por se tratar de uma obra, de algo que tem um impacto aí, estamos publicando os nossos vídeos, então a gente vai deixar, o próximo encontro ele vai ficar fechado sem gravarmos. Será uma análise interna, privativa. Muito bem, encerrando aqui.